Você já pensou em fazer uma rinoplastia, mas não sabe exatamente se você é um candidato para fazer essa cirurgia? Eu sou o Dr. Carlos Tolomei, sou especialista em rinoplastia e vou falar então quem são os pacientes que devem procurar por uma rinoplastia. Quando a gente fala em rinoplastia, a grande maioria das pessoas pensa que é só uma cirurgia estética, mas a gente tem que lembrar que a função prioritária do nariz é a respiração. Sendo assim, quando a gente faz uma cirurgia no nariz, sempre a gente tem que pensar tanto na estética quanto na parte funcional. E a rinoplastia tem sim um enfoque muito grande na parte estética, porque ela remodela, modifica as partes do nariz que dão um formato à parte de fora. Mas temos situações que a gente tem que priorizar a questão respiratória e mesmo quando a gente vai fazer uma programação de uma cirurgia estética do nariz, a gente tem que pensar que se a gente não fizer uma boa estruturação das estruturas de fora do nariz, um reforço de cartilagens, posicionamento correto de cada cartilagem, a gente pode ter uma estética que agrade a pessoa, mas um nariz que não respire bem, se ele ficar muito fino, se a válvula não ficar totalmente estruturada e não aguentar a pressão externa do nariz. Pensando nos pacientes que têm problemas respiratórios logo de cara, o paciente que tem desvio de septo pode ser corrigido nessa mesma cirurgia, e os pacientes que têm distúrbio de válvula nasal, que são formadas por estruturas que dão o formato do nariz, tanto na parte do meio do nariz quanto na parte mais inferior. A gente vê muito isso em pacientes que têm rinoescoliose, quando o nariz não é reto, ele está jogado para um lado, então sempre a cartilagem de um lado vai estar mais afundada do que a do outro. E também vemos isso em pacientes que têm cartilagens frágeis da região lateral do nariz. São principalmente aqueles narizes que quando a gente pede para a pessoa fazer uma inspiração forçada, o nariz colapsa e fecha. Isso trava a respiração. Isso é uma forma de diagnosticar essa insuficiência de válvula nasal. Esses pacientes têm que fazer essa cirurgia muito pensando na questão funcional, respirar melhor, com alguns enxertos e modificações de posição da própria cartilagem natural do nariz para que a respiração fique melhor como um todo. E pensando nas pacientes que têm um nariz que não agrada esteticamente, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia com foco na parte estética. Nem todo paciente que tem um nariz que não se encaixa muito bem na parte estética precisa fazer uma cirurgia estética. Sempre eu explico para o paciente que uma cirurgia estética ela é muito fundamentada num problema que temos no formato com a estrutura do nariz, aliado com um problema emocional que isso desagrada o paciente. Ou seja, o paciente não gosta do formato do nariz. Não é porque o nariz dele é grande, é largo, é com a ponta caída, mas se ele não tiver um incômodo emocional, que isso não desagrada ele, não tem por que a gente pensar em uma cirurgia estética para um paciente desse. Já o paciente que tem essas alterações e isso gera um incômodo psicológico, emocional, autoestima do paciente, esse é o paciente que vai ter um benefício com a cirurgia estética. Então esse é o paciente que precisa fazer uma rinoplastia para melhorar o formato do nariz e, consequentemente, melhorar esse incômodo psicológico da autoestima que tem relacionado ao formato do nariz. Sempre que eu programo as minhas rinoplastias, eu percebo muito a questão funcional, tanto da parte interna do nariz, trato os desvios de septo, hipertrofias de conchas e situações que podem ser feitas junto com a cirurgia de estética, de rinoplastia, e também faço o reforço das regiões que dão o formato do nariz, pensando ainda na parte funcional. Válvula tem que ficar firme e tem que ficar bem sustentada para o paciente ter uma respiração boa. E junto a isso, alinho a questão estética. Eu melhoro as regiões que o paciente tem incômodo, seja um dorso mais alto, a ponta caída e todos os fatores que são muito mais estéticos para que o paciente tenha um nariz mais bonito, mais delicado, mais harmônico ao rosto, pensando que a gente tem que fazer uma cirurgia única que vai melhorar a respiração ou manter uma boa respiração e melhorar o formato do nariz e que vai agradar o paciente. É possível sim a gente ter uma cirurgia que vai deixar o nariz mais estético, mais harmônico, com um desenho melhor e também tratar a questão funcional, deixar o nariz respirando melhor, com um desvio de septo, hipertrofia de concha corrigido
que vai corrigir então os dois problemas em uma cirurgia só. Beleza? Então, até o próximo vídeo.